Vocês já imaginaram quantos tipos de números existem? Não estou falando dos números em si, que são infinitos, mas dos tipos de números, que são apenas alguns. Isso é o que nós vamos ver hoje no Aqui Você Entende. Meu nome é Kenneth e venha comigo nessa jornada do conhecimento. Veja bem, os números nasceram por uma necessidade humana. Bom, a primeira coisa que nós precisamos é entender que nós tivemos que aprender a contar. Por exemplo, os números naturais, representados pela letra N, foram criados por causa da nossa necessidade de contar objetos. Por exemplo, um, 2, 3 e assim sucessivamente, nasceram por causa disso. Por quê? Porque eu não tinha necessidades mais do que saber quantas quantos animais eu teria no meu, lugar, que eu estava tomando conta, quanto de, frutas eu tinha, quantas verduras eu tinha e tudo mais. Então, se nasceu os números naturais e posteriormente se acrescentou a eles o número zero. Por quê? Porque eventualmente tinha que se colocar, por exemplo, 104 e não tinha nenhum símbolo que representasse o zero para colocar o 104, porque é 104 e não existia isso, né? Então, se depois de um tempo se introduziu esse algarismo que não representa teoricamente valor algum, tá bom? Depois disso, se inventaram os números inteiros. Aí vocês podem até se questionar, mas espera lá, os números inteiros são esses números, um, 2, 3, 4. Sim, são realmente, mas eu tinha eventualmente que inventar o menos 3, o menos 2, o menos um, próprio zero, um, 2, 3. E observem duas coisas. Não existiam números negativos, então se criou os números negativos. Os números naturais entraram, fizeram parte dos números inteiros. Um detalhe que eu errei aqui: os números inteiros são representados não pela letra Q, mas sim pela letra Z. Eles são os inteiros, letra Z, ok? Peço desculpas para vocês. E aí, por que que eles foram inventados? Porque poderia ser que nessa época não existia dinheiro, então podia ser que, vamos chutar aí duas frutas quaisquer, tá? Só para vocês entenderem, que uma melancia valia o mesmo que 4 bananas. Ok, só que eu de repente só tinha 3 bananas. Então pegava a melancia, dava as 3 bananas e ficava devendo uma do dono da melancia. Então, inventou um número inteiro negativo, ok? Porque antes não existia como anotar isso. Depois disso, se inventou os números racionais, racionais. E aqui sim entra a letra Q. Vejam que a letra Q são dos números racionais e eram números, por exemplo, menos 3 quartos, menos meio, né? Meio,
3/4 e tantos outros, ok? Só que tem um problema. Neste caso, né, a gente tinha uma situação de, vamos pedir, por exemplo, eu morava sozinho e eu queria metade de uma melancia, não queria uma melancia inteira. Então, como é que eu ia pedir para a pessoa que eu queria só metade, né? Aí se inventou esta forma de nomenclatura, entendeu? E aí o que que acontece? Cadê os números inteiros? Eles também estão aí, porque eu poderia dividir, fazer uma conta, por exemplo, 2 dividido por 2 dá 1, né? Então, tá aí o 1. Poderia ser 4 dividido por 2 dá 2. E aí sucessivamente, tá? Então, os números racionais têm os inteiros dentro dele, tá? Para vocês terem uma ideia de tão grande esses números racionais são. Depois dos números racionais, vieram os números irracionais. Designados pela letra I. Os números irracionais são, por exemplo, menos raiz de 3, menos raiz de 2, o próprio raiz de 2, a raiz de 3, o logaritmo neperiano e pi e tantos outros números. Ok? Por que que eles nasceram? Eles nasceram por várias necessidades. Por exemplo, eu precisava pintar alguma coisa circular. Eu preciso saber a área e eu preciso então saber o valor de π. Eu precisava saber o valor, né, de um lado de um terreno quadrado que tem área 2 quilômetros quadrados. Eu precisava da raiz de 2. E assim sucessivamente nasceu esta necessidade. Depois disso, apareceram os números reais, R. Os números reais, eles são a soma dos números racionais com a soma dos números irracionais, tá? Os números, isso faz com que todos os números aqui em cima sejam números reais. Um detalhe dos números irracionais é que eu não consigo representar eles com uma fração, tá? Então, eles são importantíssimos e eles são complementares aos números racionais. Um complementa o outro. Bom, então aqui eu posso ter, por exemplo, né, menos e 2 menos 2 menos raiz de 3 menos raiz de 2 menos 1, 0, 1, raiz de 2 e assim sucessivamente, tá? Então são inúmeros números, infinitos números. Os números reais já são infinitos números aí. Depois eu tenho os números complexos. Complexos. Os números complexos, representados pela letra C, nasceram da necessidade, por exemplo, de eu determinar quanto de corrente passa num determinado trecho de um circuito. Ah, mas, poxa, por que que eu vou precisar saber disso? Porque, por exemplo, o celular que você está assistindo esse vídeo, a TV ou qualquer aparelho eletrônico, né, eu preciso ter uma estimativa para poder
colocar a fonte adequada, né? O fornecedor de energia adequado. Senão eu não consigo fazer esse aparelho funcionar adequadamente, corretamente. Então eu preciso ter os números complexos para isso. Nasceu da seguinte maneira: eu tenho uma parte R, que é a parte real, mais uma parte imaginária I, ok? Este I é imaginário por quê? Porque I é igual a raiz quadrada de menos 1. E esse valor não existe, porque o I não existe. Porque se eu multiplicar 1 vezes 1 é igual a 1. Se eu multiplicar menos 1 vezes menos 1, também é igual a 1. Vamos ver? Menos com menos dá mais. 1 vezes 1, 1. Então, dá 1 também. Mas vocês podem pensar assim, olha, mas eu posso ser esperto? Multiplicar menos 1 vezes 1. E isso dá realmente menos 1. Porque menos com mais dá menos, e 1 vezes 1 dá 1. Só tem um detalhe. Para ter a raiz de um número, este valor tem que ser ele vezes ele mesmo. E 1 é este número, e menos 1 é este número. Existem centenas, milhares, milhões, bilhões de números separando esses dois números. Ok? Então, eles não são o mesmo número. Então, isto daqui não é raiz quadrada menos 1. Ok? Bom, isso é tudo por hoje. Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações, comentar e compartilhar. Fiquem com Deus, tamo junto, um grande abraço e valeu!